Essa é uma série sobre a lógica da pronúncia em inglês. Se você não viu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui no card para você. Na aula anterior, a gente falou que cada vogal em inglês tem dois sons. Um deles é um som longo, outro é o som curto. O som longo é igual ao nome da letra no alfabeto. E a gente também aprendeu a regra para saber quando uma palavra deve ser pronunciada com esse som. Hoje nós vamos falar sobre o segundo som das vogais e como você saber quando uma palavra deve ser pronunciada com esse som. So, without further ado, let's get started. E se você está chegando aqui agora e precisa aprender inglês passo a passo, começando do zero, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, ideal para quem está iniciando do zero ou para quem já é um nível intermediário. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Nós já aprendemos que quando uma palavra termina com a letra E, a vogal principal dessa palavra vai ser pronunciada com o som igual ao do alfabeto, o nome da letra no alfabeto. Então, por exemplo, a palavra fake termina em E. Então, ela vai ser pronunciada, a letra A dessa palavra, vai ser pronunciada igual você fala a letra A no alfabeto, que é A, por isso que é fake. Isso vale para as outras vogais também. Agora, se a palavra termina numa consoante, nesse caso, a vogal principal da palavra não vai ser pronunciada igual ao alfabeto. Ela vai ter um segundo som que eles chamam de som curto, ou vogal curta, que é a short vowel. Então, cada vogal em inglês vai ter dois sons. Um som longo, que é igual ao do alfabeto, e vai ser usado quando a palavra termina em E. E um som curto, que é diferente do alfabeto. Eu já vou te mostrar qual é esse som curto para cada uma das vogais. E esse som curto vai aparecer nas palavras que terminam em consoante. Então vamos começar com a letra A. Então a letra A ela pode ser pronunciada A, que é o nome dela no alfabeto, e vai aparecer nas palavras que terminam em E. E ela também pode ser pronunciada E. Esse som vai aparecer nas palavras que terminam em consoante. Para você fazer esse som corretamente, você deve fazer um som de E, como se você falasse o nosso E, só que com a boca mais aberta. Então soa como um E. É como se você fosse falar o E, mas você abrisse a boca para falar um A. Então é E. Esse som vai aparecer, por exemplo, na palavra dad. Inclusive você vai ver, na frente da palavra, eu sempre coloco o símbolo fonético correspondente a esse som. Então esse som do E tem esse símbolo aí que parece um A e um E junto. Exatamente porque essa é a ideia. É como se você falasse um E, só que com a boca mais aberta, como se você fosse falar um A. No começo é um pouco estranho fazer esse som, mas logo você acostuma. Então a pronúncia é dad. Eu já falei que em inglês eles têm mais sons do que letras. Tem mais de 40 sons em inglês e o alfabeto tem 26 letras. Então por isso existem símbolos diferentes, estranhos até, para representar todos esses sons. São esses símbolos que representam a pronúncia das palavras. Quando você procura uma palavra no dicionário, por exemplo, você vai ver na frente da palavra essa transcrição fonética que a gente chama, que é usar um símbolo fonético para representar o som exato daquela palavra. Esses são os símbolos fonéticos do IPA, que é o International Phonetic Alphabet, ou seja, o alfabeto fonético internacional. Então você já sabe pronunciar essas palavras aqui. Sad, hat, last, hand, cab. E também essas daqui. Bad, pass, back, fast, man. Agora vamos ver o som curto da letra E. Então a letra E pode ser pronunciada como I, que é o som longo, que é igual o nome dela no alfabeto. Agora o som curto da letra E, adivinha? É mesmo, igual o nosso E. Então veja bem que o som curto da letra A em inglês é parecido com o som da letra E. A diferença é que a letra A tem um som mais aberto. Então você fala E. A letra E vai ter um som mais igual o nosso, né? Então um pouco mais fechado. E. Tá vendo? E. Então essa é a diferença. Eu sei que para você pode ser estranho isso, porque a gente não tem essa diferença de vogal, mas em inglês tem, para eles é super claro isso, é nítido, então eles percebem se você misturar uma palavra com a outra. Claro que dentro de um contexto as pessoas acabam entendendo, mas se você estiver falando uma palavra isolada, pode ser que a pessoa não entenda. Mesmo em algumas frases pode haver uma certa confusão aí com a palavra. Então, por exemplo, a palavra best, você vai pronunciar best com som de E,
porque ela termina em consoante. Se ela terminasse na letra E, esse E teria o som de I. Então, como você pronuncia essas palavras aqui? Pet, let, hen, bag, wet. E essas daqui? Neck, pen, send, get, bed. Muita gente deve estar pensando, mas como que eu falo bad, de mal, e bed, de cama? Porque você vê que é muito parecido. Tem várias palavras em inglês que são muito parecidas, que a única diferença é esse som da vogal. Então lembra que quando for a letra A, você vai ter o som mais aberto, mais parecido com o A. Então fica bad, bad. Agora, a letra E vai ter o som mais parecido com o nosso. Então, bad. Bad é ruim, mal, e bed é a cama. My bed is bad. Minha cama é ruim. My bed is bad. Próxima letra é a letra I. A gente já viu que o som longo da letra I é I. O som curto é E. E. Presta atenção que não é I. É como se fosse o som do E do português, igual você fala na palavra medo. Presta atenção como você fala medo. Tá vendo esse E, me? Então esse som do E, que é um som bem curto, por isso que a vogal é chamada de vogal curta, então é um som curto e mais fechado. Por exemplo, na palavra sick, sick. Tá vendo? É sick, não é sick. Você percebe a diferença quando você fala o I igual do português? Então não é. Então os sons curtos das vogais são um pouquinho mais diferentes do que a gente fala em português. Então é sick, sick. Lembra que é um som bem curto, então não vai exagerar e falar sick, que aí fica pior. Também não exagera falando um I muito longo, sick. Então é algo no meio disso. Se você falar um som de E fechado e bem rápido, fica perfeito. Olha só, como você falaria essas palavras aqui. Kid, sit, ship, kick, big. Você percebe que se você falar big, fica bem estranho, né? Não é como um falante nativo pronunciaria. Então é big. E essas daqui? Slim, fix, win, hit, lip. Então esse som curto vai acontecer quando a palavra terminar em consoante. Agora, nesse caso tem algumas exceções. Na verdade, é uma exceção que acontece com algumas palavras. Quando a letra I vem seguida de GH, essa letra I é pronunciada com o som longo, igual do alfabeto. Igual na palavra high. High, que significa alto, termina em GH. Não precisa terminar, às vezes tem alguma outra consoante, mas ela vai terminar em consoante, mas logo depois do I tem o GH. Então, nesse caso, o I vai ter o som longo, vai ser pronunciado como I. A mesma coisa vai acontecer com right, sigh, bright, light, tight, night, might, fight, thigh. Então a letra I seguida de GH vai sempre ter o som de I. Agora vamos ver o som curto da letra O, que eu tenho certeza que você já vai ficar surpreso. Só lembrando novamente que eu estou falando da pronúncia americana. Eu falo inglês americano, então eu estou ensinando essa pronúncia. Mesmo no inglês americano, pode haver algumas variações conforme a região. Se você fala inglês britânico, ou se você aprendeu inglês na Austrália, na Nova Zelândia, em outros lugares, você vai ver algumas variações, principalmente nos sons de algumas vogais. Então, se você fala inglês britânico, se você mora na Inglaterra, não é assim que você vai ouvir normalmente o som da letra O curta, como eu vou mostrar aqui. Então, quando uma palavra terminar em consoante, a letra O vai ser pronunciada como A. A. Aí você deve estar pensando, ué, mas não é O? Como assim o O fala A? Lembrando que é inglês americano, mas eu vou te fazer uma pergunta antes de dar os exemplos. Como você fala a palavra everybody? Hã? Everybody. Prestou atenção como você fala a letra O de everybody? Pois é. Você vê que tem palavras que são comuns, que você já está acostumado a ouvir e a pronunciar, você fala dessa forma, everybody. Então, do mesmo jeito que você fala esse O, você não fala normalmente everybody, certo? Você fala everybody, né? A pronúncia americana. Então, do mesmo jeito que você fala esse O de everybody, como som de A, você vai falar outras palavras, como hot, hot. Então, como você pronuncia essas palavras aqui? Got, cup, job, lock, clock. E essas daqui? Rock, fox, pop, stop, not,
Pode prestar atenção que é assim que você vai ouvir os americanos pronunciando essas e outras palavras com O. No caso do O, tem algumas exceções, são poucas, de palavras que terminam em consoante e o O não tem esse som. Você vai ver, por exemplo, nas palavras gross, host, post, most. Então nessas palavras o O vai ter som de O, que é o som longo, que é o som do alfabeto. E na palavra sun, que o O tem o som de A, igual do but. E agora vamos para o som curto da letra U. O som longo, que é igual ao do alfabeto, é U. Quando for o som curto, você vai pronunciar A, igual but. Né? É uma palavra bem comum, muita gente já sabe pronunciar. É dessa forma que você pronuncia o som curto. Então as palavras que terminam em consoante, a letra U vai ter o som de A, but. É um som aqui da garganta, tá? É um A. Procura não fazer o som nasal, porque no português é muito comum a gente fazer o som nasal, então não é assim, tá? Não é é A. Faz o som sair do fundo da garganta. Então, como você vai pronunciar essas palavras? Cut, rub, rug, dump, dust. E essas daqui? Run, luck, bun, bus, thumb. E nesse caso, será que tem alguma exceção? Sim, tem duas exceções. A palavra put, que é put, não é put. É muito comum o aluno errar porque ele automaticamente associa, né, as palavras com U que vão ter o som de A. Mas nesse caso é um som de U, put. E a palavra bush, bush. Então é put e bush. Bom, então você já entendeu que quando a palavra termina na letra E, a gente vai pronunciar a vogal com o som longo, que é igual ao do alfabeto, e quando a palavra termina em consoante, a gente usa o som curto, que foram esses que eu mostrei para você hoje. Mas tem um porém nessa história toda. Antes de falar qual é esse porém, não esquece de deixar seu like aí, é muito importante pra gente. Se inscreve aí no canal também, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você ser avisado da próxima aula e compartilha esse vídeo com a galera aí que gosta e precisa aprender inglês. O porém é o seguinte, quando a vogal vem seguida da letra L ou da letra R, em alguns casos ela sofre uma alteração. É como se o L e o R se fundissem com a vogal e daí saísse um som novo. Não são todas que mudam, mas eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Então fica ligado, não perde a próxima aula, aí você vai entender por que algumas palavras que talvez você esteja vendo aí não estão seguindo essas regras que eu falei, porque em alguns casos o L e o R vão ter uma influência na vogal. E eu vou deixar aqui do lado o vídeo da aula anterior e se já estiver disponível vai aparecer também o da próxima aula. So that's it for now guys, thanks for watching and I'll see you next time.